Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Já havia soltado um vídeo sobre o primeiro tempo, depois soltei um sobre o segundo tempo, né? Mas também uma análise que fechava o jogo, né? Vasco 6, Santos 0. E como eu sempre faço, eu comento, né? Sobre a coletiva do Diniz. Sempre tem algo importante para a gente trocar ideia aqui, né? Seja dito pelo Diniz, ou seja aí afirmado, né, pelos repórteres que lá estão, e muitas vezes não sabem coisa alguma de Vasco, até levaram um esporro hoje lá, né? O Diniz fala assim: se você estudasse um pouco mais e tal, não sei o quê. A pergunta foi sobre o posicionamento do Coutinho, né? Bom, a primeira pergunta barra afirmação que foi feita que o repórter falou assim: e esse cara é do Rio de Janeiro, acho que é do podcast Cruz Maltino, acho que é isso aí. Ele afirmou que o Vasco tinha deitado e rolado, dominado os dois tempos integralmente. E aí o Diniz, obviamente, afastou isso. Claro que não. Inclusive eu falo lá no meu vídeo que comenta o primeiro tempo e depois no segundo tempo, né, antes da coletiva, exatamente isso. O Vasco passou por momentos difíceis no primeiro tempo, no começo, e no segundo tempo, no começo também. Se aquela bola na trave ali entra e depois daquela falha do Freitas entra, né, e foram duas falhas do PH em sequência, o jogo poderia ser outro. Poderia. Não posso afirmar porque não tenho aqui bola de cristal, né? O Santos esteve bem no primeiro tempo, como eu falei no começo, e no segundo tempo também. E o Diniz corrigiu o repórter lá. Eles fazem um tipo de conclusão e depois perguntam. Estão com essa mania agora, né? Os youtubers, repórteres, jornalistas, eles não perguntam, eles concluem e depois eles contam uma história e depois perguntam o que o Diniz, né, ou entrevistando, acha sobre aquela história barra conclusão dos caras, né? Para fechar esse tema, o Vasco tem que tomar cuidado no começo de todos os jogos, inclusive não só para não levar gol, mas também para não ter cartão vermelho. Lembra do Piton lá? Piton não, perdão. Do Piton que foi expulso lá no contra o Del Valle, né? O Vasco foi massacrado lá e tal. E o Hugo Moura hoje, já falei na análise do primeiro tempo, do segundo tempo também, deu mole, né? O Hugo Moura fez a falta, poderia ter levado um cartão vermelho ali, né? O amarelo ficou de barato, né? Ah, mas ele não teve intenção, não importa. Muitas vezes o jogador do Santos também não teve intenção de botar a mão na bola, no pênalti que foi dado para o Vasco, e foi dado pênalti. A intenção pouco importa nesses casos, né? Houve uma pergunta direta do repórter para o Diniz. Diniz, o presidente do Santos tinha debochado do Vasco lá em São Januário, quando ele disse, friso aqui lá em São Januário, que era uma vergonha o Santos perder para o Vasco, né? Em qualquer lugar, inclusive em São Januário, né? E aí o Diniz, claro, né, tergiversou como um bom menino, né? Um jovem adulto, não bateu no presidente do Santos, mas faltou respeito a esse cidadão aí, né? Que é um borra-botas, né? O presidente do Santos é um borra-botas. Se alguém falar aqui, algum vascaíno fala aí, né, esculacha algum time grande, será borra-botas também, né? Se eu aqui um dia esculachar algum time e tal, faltar com respeito, seria um borra-botas. Então, quem esculacha o time aí, adversário, ainda mais ser um gigante como mundial aqui, nas palavras do Diniz, um borra-botas, né? E ele falou uma outra coisa interessante também, né? Nas entrelinhas, olha, os jogadores que você disse que jogaram bem hoje aí, o repórter perguntando, né? David, Ryan, Nuno, Couto, vinham performando, só que a bola não estava entrando, né? A bola tem de entrar. Eu já falei aqui em outros vídeos, quem me acompanha, não adianta o Vasco todo jogo falar: joguei bem, tive mais posse de bola, criei mais chances. A bola tinha de entrar e o Diniz falava isso. Um dia a bola vai entrar, né? E está entrando aí, graças ao bom Deus, né?
disse que o David poderia ter jogado como referência, mas não gostou de ter colocado o David na função do Verratti, e o Vasco ficou mais rápido, né? Com uma dobra do David, Nuno e Piton, né? David também às vezes dava uma dobra com o Ryan, com o Ryan, e às vezes triplicava ali, né? PH, Ryan e David, né? E o Nuno e o Couto bem fazendo aquela função de jogo associado ali do meio de campo, e o Coutinho vindo buscar como ele vem fazendo. Inclusive, um repórter perguntou, né? Você mexeu na função do Coutinho para essa partida? Levou mais um esporro, né? E eu falei isso no começo do vídeo. Os caras não acompanham o Vasco. O Couto vem fazendo isso. Não só porque ele gosta de fazer, como o Diniz falou, mas também porque está sem intensidade, né? Ele tem habilidade, mas aquele confronto com a zaga, né? E muito naquele embate com os volantes, ele está sendo prejudicado, né? Então ele baixa um pouco para fazer o arco para os caras aí. E o Nuno também hoje fez bastante vezes o arco também, né? Nas jogadas pela esquerda, notadamente no segundo tempo. Então havia uma dobra, né? Nuno e Piton, Ryan e PH, e o David flutuando muito, né? Flutuando muito como um falso 9, assim como também o Coutinho e o Nuno entrando bastante na área. O time do Vasco, os jogadores têm de entrar na área e partir com a bola rápida quando houver esse tipo de tática. O Vasco hoje quis sair na transição. Deu campo o Santos, ficou com uma linha média, às vezes baixa, mas com jogadores rápidos, notadamente no segundo tempo, para ter uma transição, né? E deitou e rolou pelo lado direito da defesa do Santos, né? Bom, fechando aqui o jogo, né? A tabela, o próximo jogo é contra o Juventude, tem um jogo atrasado também contra o Bahia, salvo engano, né? E agora o Vasco mantém-se com o mesmo número de pontos do Vitória, né? Mas tem 2 jogos a mais. Perdão, a menos do que o Vitória. O Vitória tem 19 pontos e 20 jogos. O Vasco tem 19 pontos e 18 jogos. E abriu 4 pontos aí do Juventude, né? Que é o 18º. Então o Vasco tem que tomar cuidado, se distanciar do Vitória, né? Travou o Santos, importantíssimo. Era um jogo de 6 pontos, né? E passou a estar próximo aí do Corinthians com 21, 22, Grêmio 23, né? Que hoje ganhou, infelizmente, do Galo e do próprio Inter com 24, né? Depois Ceará 25. Então o Vasco tem que tomar cuidado com isso, né? O que o Vasco tem que fazer? O Vasco tem que pensar que agora o próximo jogo lá contra o Juventude é um jogo complicadíssimo, né? Um jogo complicadíssimo, que o Vasco tem que se impor para ganhar, né? E para fechar aqui, o Diniz falou que ele tem uma conexão com a torcida e tal, e o torcedor não vinha xingando muito o Diniz, xingava, né? Mas a maioria aí com uma situação de dar uma segurada e tal, não sei o quê, porque do Grêmio para cá, o Vasco vinha jogando bem, mas não adianta jogar bem, né? E não ganhar. Quem me acompanha aqui, eu sempre falo, gosto do trabalho do Diniz, né? Como também do Renato, do Paiva lá atrás, entregou durante um tempo, mas o técnico não pode parar de entregar, tem que dar vitória, o time tem que subir na tabela. Não adianta ter mais posse de bola, mais chances de gols e não ganhar, né? Para fechar aqui, espero que o Vasco faça uma boa partida agora contra o Santos, perdão, contra o Juventude, né? Próximo jogo. E tem uma partida mais faltando para fechar o turno contra o Bahia, né? Que eu não me recordo se vai ser em São Januário ou fora. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.